Capítulo 2. Credenciais e motivo. Em Cristo digo a verdade, não minto, e pelo Espírito Santo a minha consciência disso me dá testemunho. Eu desejaria ser eu mesmo separado do Cristo por meus irmãos e da minha raça segundo a carne. Romanos capítulo 9, versículos 1 e o 3, tradução ecumênica. O que foi dito até aqui fornece, creio eu, uma boa razão para a escrita deste livro. Talvez persista a pergunta quanto a por que sou eu quem o escreve. O motivo é minha formação e a perspectiva de que ela me proporciona. Desde a infância até o meu 60º ano, passei minha vida em associação com as Testemunhas de Jeová. Ainda que muitos outros possam dizer o mesmo, é improvável que muitos deles tenham tido o grau de experiência que veio a ser meu quinhão durante esses anos. Uma razão de maior peso é que essas circunstâncias me trouxeram à atenção informações às quais a vasta maioria das testemunhas de Jeová não tem absolutamente nenhum acesso. As circunstâncias eram raramente provocadas por mim. Muitas vezes, a informação era totalmente inesperada e até perturbadora. O motivo final resultante dos dois anteriores é o de consciência. Que faria você se visse uma evidência crescente de que pessoas estão sendo magoadas, profundamente magoadas, sem nenhuma justificativa real? Que obrigação teria qualquer um de nós, diante de Deus e dos nossos semelhantes, se visse que certa informação está sendo escondida de pessoas para quem esta poderia ser da mais séria consequência? Estas eram perguntas com as quais me debatia. O que segue discorre detalhadamente sobre esses motivos. De muitas maneiras, preferiria muito passar por cima do primeiro destes, uma vez que o mesmo se trata necessariamente de minha própria história. Entretanto, a presente situação parece, de certo modo, exigir sua apresentação, assim como as circunstâncias obrigam o apóstolo Paulo a apresentar seu registro de experiências pessoais aos cristãos em Corinto e dizer-lhes em seguida, abre aspas, comportei-me como um louco. Vos me constrangesses a isto. Sois vós que deveríeis ter-me recomendado, pois em nada fui inferior a esses superapóstolos, embora não seja nada. Fecha aspas. Não tenho nenhuma pretensão de ser não tenho nenhuma pretensão de ser um Paulo, mas acredito que tanto minha razão quanto meu motivo corresponde aos dele. Meu pai e minha mãe, e 3 dos meus 4 avós, eram testemunhas, tendo meu pai sido batizado em 1913, quando as testemunhas eram conhecidas simplesmente como estudantes da Bíblia. Só me tornei uma testemunha ativa depois de completar 16 anos de idade. Embora ainda na escola, já há muito tempo eu gastava de 20 a 30 horas por mês no testemunho de casa em casa, ficando de pé nas esquinas das ruas com revistas e distribuindo panfletos, enquanto usava cartazes que diziam: a religião é um laço, a Bíblia diz por quê. Sirva a Deus e a Cristo Rei. Naquele ano, em 1938, eu assisti a uma assembleia em Cincinnati, de frente à nossa casa, no outro lado do rio Ohio, e ouvi o juiz Joseph F. Rutherford, presidente da Sociedade Torre de Vigia, falar de Londres, através de comunicação radiotelefônica. No discurso principal, intitulado Encare os Fatos, as palavras iniciais de Rutherford incluíam o seguinte, abre aspas, já que a plena declaração dos fatos tende a chocar as suscetibilidades de algumas pessoas, isto não fornece desculpa ou justificativa alguma para ocultar-se do público qualquer parte deles, particularmente quando está envolvido o bem-estar do público.
Jamais se deve permitir que a crença ou opinião anterior impeça alguém de aceitar e considerar uma declaração dos fatos. Fecha aspas. Fui atraído por isso como um princípio valioso a ser seguido na vida. Sentia-me receptivo aos fatos que ele estava para apresentar. Entre os principais pontos enfatizados estavam esses, abre aspas. Deus tem tornado claro, para ser visto pelos que buscam diligentemente a verdade, que a religião é uma forma de adoração que nega, porém, o poder de Deus e afasta os homens de Deus. A religião e o cristianismo estão, portanto, exatamente em oposição um ao outro. De acordo com as profecias de Jesus, quais são as coisas a ser esperadas quando o mundo chegar ao fim? A resposta é guerra mundial, fome, pestilência, angústia de nações e, em outras coisas mencionadas, o aparecimento de uma monstruosidade na terra. Esses são incontestáveis fatos físicos que têm ocorrido, provando que o mundo de Satanás chegou ao fim, e tais fatos não podem ser ignorados. Agora a Alemanha está aliada ao papado e a Grã-Bretanha está se movimentando rapidamente nessa direção. Os Estados Unidos da América, uma vez defensores da democracia, estão totalmente preparados para tornar-se parte do regime totalitário. Assim, os fatos incontestáveis são que existe agora na Terra a monstruosidade ditatorial de Satanás, que desafia e se opõe ao reino de Jeová. A conspiração totalitária está para assumir o controle da Inglaterra e da América. Você não pode evitá-lo, nem tente. Sua segurança está ao lado do Senhor. Fecha aspas. Grifei as declarações que ficaram particularmente gravadas em minha mente naquela ocasião. Elas criaram em mim uma intensidade de sentimento, próxima à agitação que nunca tinha experimentado antes. Seu outro discurso importante enchei a terra, desenvolvia a visão de que, a partir de 1935, a mensagem de Deus, até então dirigida a pessoas que reinariam com Cristo no céu, um pequeno rebanho, estava agora sendo dirigida a uma classe terrena, as outras ovelhas, e que essas, após a vindoura guerra do Armagedon, haveriam de procriar e encher a terra com uma descendência justa. Sobre essas, disse ele, abre aspas, devem achar proteção na organização de Deus, o que mostra que devem ser imersas, batizadas ou escondidas nessa organização. A arca construída por Noé, sob a ordem de Deus, tipificava a organização de Deus. Fecha aspas. Destacando que os 3 filhos de Noé não começaram evidentemente a produzir uma descendência antes de passados 2 anos do dilúvio, o presidente da Torre de Vigia fez então uma aplicação aos com esperança terrestre nos tempos modernos ao dizer, abre aspas, seria biblicamente apropriado que se casassem agora e começassem a criar filhos? Não é a resposta. O que é apoiado pelas Escrituras. Será muito melhor que estejam desembaraçados e livres de obrigações, de modo que possam fazer a vontade do Senhor agora, conforme ordenada pelo Senhor, e estar também livres do impedimento no Armagedon. Fecha aspas. Joseph Rutherford falou de modo eloquente e com uma cadência característica de grande convicção. Esses eram os fatos, as verdades sólidas sobre as quais construir os mais sérios planos da vida de alguém. Fiquei profundamente impressionado com a importância da organização como sendo essencial à salvação, e também com a prioridade que a obra do testemunho deveria ter sobre tais interesses pessoais, como o casamento e a criação de filhos, ou atenuá-los pelo menos. Fui batizado em 1939 e em junho de 1940, tendo me graduado na escola secundária, ingressei imediatamente no serviço de tempo integral da atividade de testemunho. Esse foi um ano turbulento para o mundo e para as testemunhas de Jeová.
A Segunda Guerra Mundial havia começado, e a obra das Testemunhas de Jeová veio a estar sob proscrição em vários países, e centenas de testemunhas de Jeová foram presas. Nos Estados Unidos, filhos de testemunhas de Jeová estavam sendo expulsas da escola por se recusarem a saudar a bandeira, visto por elas como uma forma de adoração da imagem. A posição de neutralidade das testemunhas para com a guerra inspirava quase sempre antagonismo violento por parte dos que se orgulhavam de sua lealdade e patriotismo. Aqueles de turbas enfurecidas estavam começando a se espalhar. Naquele verão, nossa família foi a Detroit, Michigan, para assistir a um importante congresso das Testemunhas de Jeová. Imperava um espírito de tensa antecipação, uma sensação de estar sob sítio. No encerramento da assembleia, o juiz Rutherford indicou que essa deveria ser a última assembleia que teríamos antes de romper a grande tribulação. Quando veio o outono de 1940 e guardei minhas roupas de verão, lembro-me de ter pensado que provavelmente jamais as pegaria novamente, que o Armagedon teria vindo ou estaríamos todos então em campos de concentração, como muitas testemunhas na Alemanha nazista. A violência das turbas atingiu grande intensidade durante o início dos anos 40. Em Conversiville, Indiana, assistia a um julgamento de 2 mulheres das testemunhas, acusadas de atividade sediciosa, conspiração turbulenta. Simplesmente porque estudavam as publicações da Torre de Vigia como parte de um estudo do grupo familiar. O julgamento durou 5 dias e no último dia, após o anoitecer, o júri apresentou um veredicto de que eram culpadas. Ao deixar o tribunal, o advogado de defesa, uma testemunha chamada Victor Smith e sua esposa foram violentamente atacados por uma turba e forçados a caminhar sobre uma chuva torrencial, todo o trajeto até os confins da cidade. No caminho, o horror da situação fez com que a esposa de Smith começasse, de repente, a menstruar. Eu trazia no grupo, em meu carro, um representante das testemunhas, Jack Rainbow, que tinha sido anteriormente ameaçado de morte por alguns desses homens caso retornasse à cidade deles. Ao chegar aos limites da cidade e ver Smith e sua esposa seguidos por um restante da turba, senti-me obrigado a correr o risco de apanhá-los, o que consegui fazer. Outra testemunha tinha tentado fazê-lo, mas só conseguiu ter uma janela do carro quebrada em resultado de seus esforços. A esposa de Smith caiu numa gritaria histérica quando a colocamos no carro. O rosto de seu marido estava machucado e ensanguentado devido aos cortes profundos, onde havia evidentemente sido atingido com manoplas. Experimentar tal intolerância crua e desumana em primeira mão, deixou uma vívida impressão na minha mente jovem. Experimentar tal intolerância crua e desumana em primeira mão deixou uma vívida impressão em minha mente jovem. Senti-me ainda mais convencido da justeza de meu procedimento, ao lado dos que eram, muito evidentemente, os verdadeiros servos de Deus. Mais tarde, como tática recomendada pelo Conselho Jurídico da Torre de Vigia, da Sociedade Torre de Vigia, Andy Convictum, um grupo bastante grande de 75 testemunhas da área de Cincinnati, Ohio, incluindo meus pais, minhas 2 irmãs e a mim, viajou para Connerville, no empenho de dar um testemunho relâmpago. Com uma única exceção, todos nós, homens e mulheres e crianças, fomos detidos e confinados em várias prisões, ficando trancados por 1 semana até que a fiança fosse providenciada. Ainda na minha adolescência, foi a primeira vez que experimentei a sensação que se tem
ao ver uma maciça porta metálica se fechando, escutar a trava sendo lançada no lugar e compreender que lhe havia sido retirada sua liberdade de movimento. Alguns meses mais tarde, eu estava em Indianápolis, Indiana, para uma audiência com um tribunal superior envolvendo os acontecimentos em Connellsville. Meu tio, Fred Franz, membro do pessoal da sede da Torre de Vigia desde 1920 e associado íntimo do juiz Rutherford, estava também lá, com uma espécie de testemunha experiente vinda de Brooklyn em favor da sociedade. A congregação local o convidou para dirigir-lhe a palavra certa noitinha. No decorrer do seu discurso, ele começou falando da atitude de muitos que achavam que a obra de testemunha estava chegando ao seu fim, praticamente terminada. Falando sem exagero, posso dizer que fiquei estupefado ao ouvir meu tio falar ao contrário, dizendo que, em Brooklyn, não se estava esperando o encerramento das atividades e que qualquer pessoa que quisesse fazer uma assinatura da revista Sentinela não precisava fazê-la por apenas 6 meses, poderia fazê-la por 1 ano inteiro ou 2 anos se quisesse. A direção de suas observações era tão contrária ao dos comentários do presidente da sociedade na Assembleia em Detroit que me pareceu claro que meu tio estava falando de sua própria iniciativa, não estava apresentando uma mensagem devidamente autorizada da sociedade. Na verdade, senti-me como se precisasse ir a ele e exigir cautela, temendo que suas observações chegassem a Brooklyn e fossem vistas como desleais, como tendo um efeito desvanecedor e corrosivo sobre o senso de extrema urgência que havia se desenvolvido. Apesar de estar no final da casa dos 40, meu tio era um homem relativamente jovem comparado com o juiz Rutherford, e eu me achava em dúvida quanto a se aceitava suas observações como apropriadas ou se as desconsiderava como fruto de uma atitude independente e, de certo modo, precipitada. Saindo de casa naquele ano para tornar-me companheiro de uma testemunha jovem numa região de mineração de carvão da Virgínia Oeste e no leste de Kentucky, achei-me numa área em que nos confrontávamos com uma ameaça de violência quase diariamente. Alguns campos de mineração consistiam de longas fileiras de casas de madeira que se estendiam ao longo da rodovia. Às vezes, quando chegávamos à última de tal sequência de casas, podíamos voltar e olhar para o ponto a partir de onde tínhamos começado nossas visitas, e ver homens e rapazes correndo agitadamente de um lado para outro e reunindo uma turba. No campo de mineração Octavia J, em Connecticut, nosso velho carro Ford modelo A foi cercado por um grupo de mineiros irados e fomos informados para dar o fora de lá e do estado de Kentucky, e não retornar se dávamos valor a nossas vidas. As tentativas de raciocinar só provocavam mais ira. Voltamos realmente 2 meses depois e, antes de sairmos, atiraram em nós e nos perseguiram, escapando somente graças a um ardil que nos levou por estradas vicinais e através de uma montanha até que conseguimos finalmente pegar o caminho de casa. Mais que o fervor patriótico, o fanatismo religioso parecia ter sido a força que motivava os mineiros. O fato de não crermos no ensino do inferno de fogo literal, fazendo com que os jovens gritassem negadores do inferno enquanto passávamos, pesava quase tão decisivamente quanto nossa posição para com a guerra. Eu achava pavoroso, então, esse fanatismo de mente estreita. Estava feliz por fazer parte de uma organização livre de tal intolerância. Veio o verão de 1941 e, contrário à minha expectativa,
achei-me assistindo a outra assembleia realizada em St. Louis, Missouri. Ainda me lembro de ver as multidões se aglomerando em torno do juiz Rutherford, enquanto era conduzida até o local da assembleia num carro espaçoso, com Randy Convicton e o vice-presidente Nathan Moore, ambos homens de estatura corpulenta, em pé sobre os estribos como guarda-costas. No último dia de assembleia, Rutherford fez com que todos os jovens de 5 a 18 anos de idade se sentassem diante da tribuna. Depois de seu discurso preparado, falou-lhes extemporaneamente. Homem alto, de aparência costumeiramente séria de tom grave, Rutherford falou com uma persuasão quase paternal e recomendou a esses jovens que tirassem o casamento de suas mentes até a volta de Abraão, Isaque e Jacó, e de outros homens e mulheres fiéis do passado, que seriam ressuscitados em breve e os orientariam em sua escolha de cônjuges. A cada um deles foi dado um exemplar gratuito do novo livro intitulado Filhos. Como recurso de desenvolvimento da matéria, apresentava um casal de testemunhas jovens, João e Eunice, que estavam noivos, mas haviam decidido adiar seu casamento até a chegada da nova ordem tão próxima. No livro, João dizia a Eunice, abre aspas, a nossa esperança é que, dentro de poucos anos, o nosso casamento possa ser consumado, e pela graça do Senhor teremos lindos filhos que serão uma honra ao Senhor. Podemos bem adiar o nosso casamento até que a paz duradoura venha à terra. Agora, nada devemos acrescentar às nossas tarefas, mas estejamos livres e equipados para servir ao Senhor. Quando a teocracia estiver completamente estabelecida, não será dificultoso criar filhos. Eu estava na época com 19 anos. E hoje, na casa dos 80, ainda consigo me lembrar da empolgação emocional, uma estranha mistura de agitação e depressão que aquelas afirmações geraram em mim. À minha idade, ser confrontado com declarações dessa espécie, que em essência exigiam que eu tomasse a decisão de deixar de lado o interesse pelo casamento para uma ocasião indefinida, tinha um efeito perturbador. Talvez eu pudesse avaliar melhor o que homens jovens que contemplam estar entre o sacerdócio católico experimentam. Evidentemente, a importância das recomendações insistentes do presidente da Torre de Vigia se baseavam na brevidade do tempo até o Armagedon. Conforme disse posteriormente a revista A Sentinela de 15 de setembro de 1941 em inglês, ao descrever a ocasião. Abre aspas. Ao receber o presente, o livro Filhos, as crianças enfileiradas seguravam-no junto a si, não como um brinquedo ou passatempo para o prazer ocioso, mas como um instrumento provido pelo Senhor para a obra mais eficaz nos meses que restam antes do Armagedon. Fecha aspas. Anos mais tarde, eu soube que o juiz Rutherford estava, a essa altura, morrendo de câncer. Por muitos anos, ele estivera separado de sua esposa, que também era testemunha, e vivia como uma inválida na Califórnia. E seu único filho, ao tornar-se adulto, não demonstrou nenhum interesse pela religião de seu pai. Meu tio, Fred Franz, disse que a condição debilitada do juiz, junto com seu forte desejo de que o fim viesse enquanto ele ainda estivesse vivo para presenciá-lo, motivaram muitas das tais declarações como as feitas em 1940 e 1941. Desde então, tenho raciocinado que, se o casal do livro tivesse sido real, em vez de imaginário, o período de seu noivado teria sido certamente bastante longo, de fato, ainda estaria vigorando. Todos os jovens presentes àquela assembleia estariam agora muito além da idade de ter filhos, estando pelo menos com uns 60 anos de idade. Alguns dos que estavam então presentes como crianças seguiram, não obstante, lealmente o conselho ouvido e permaneceram solteiros, passando pelo que podia ser chamado de anos
casadouros normais até se tornarem solteirões e solteironas. Em 1942, uma designação de pioneiro especial em Wilson, Ohio, proporcionou outras experiências. Outra testemunha jovem e eu morávamos num pequeno trailer, uma caixa sobre rodas, de fabricação caseira, com 1,83 metros de largura por 4,27 metros de comprimento. Não tinha qualquer isolamento nas paredes e o nosso fogão a carvão mantinha o fogo aceso por, no máximo, poucas horas. Em muitas noites de inverno, a água no balde dentro do trailer congelava completamente, e não era raro acordarmos sem conseguir voltar depois a dormir por causa do tremor dos pés que doíam de frio. Não tínhamos condições de arranjar nada melhor, já que, com exceção de nossa participação nas contribuições que as pessoas davam pela literatura, cada um de nós recebia uma mesada mensal da sociedade de no máximo $15. Durante a maior parte do ano, nossa principal refeição diária se compunha geralmente de batatas cozidas, margarina e pão dormido, custava metade do pão novo. Meu companheiro tinha um carro velho, mas raramente tínhamos dinheiro para abastecê-lo com combustível. Nessa cidade, também a animosidade se acendia facilmente. Vez por outra, os garotos quebravam cada janela do trailer. Uma noite voltei para casa e a encontrei completamente virada para um lado. Fui submetido mais de uma vez à prisão e passei uma noite na cadeia local. O lugar fervilhava literalmente de percevejos, e sem poder deitar-me no beliche da cadeia, passei a noite inteira sentado numa lata vazia que alguém havia deixado na cela. Em 1944, recebi um convite para cursar a escola missionária, a Escola Bíblica de Gileade da Torre de Vigia, para fazer um curso de 5 meses. Tendo recebido a formatura, e enquanto esperava uma designação missionária, passei 1 ano e meio no trabalho de viajante, visitando congregações num circuito que abrangia o estado do Arizona e grande parte da Califórnia. Ao visitar congregações na área de San Diego, Califórnia, passei 5 noites em Bet-Sarim, que significava Casa dos Príncipes. Esta era uma casa grande, construída pela sociedade, e se dizia que era mantida em fideicomisso para os homens fiéis do passado, de Abel em diante, a fim de ser usada por eles depois de sua ressurreição. O juiz Rutherford, que sofrera de alguns problemas pulmonares, passou vários invernos lá durante sua vida. Recordo que o lugar me deu uma espécie de sensação de irrealidade. San Diego era uma cidade agradável e a casa era uma excelente residência de classe alta. Eu, porém, não podia compreender por que os homens sobre os quais havia lido na Bíblia teriam qualquer interesse em alojar-se lá. Alguma coisa parecia não se encaixar. Designado primeiramente para a França como missionário, não pude ir devido à recusa da minha junta de recrutamento em conceder-me permissão para deixar o país. Em seguida, fui designado para a ilha de Porto Rico. Antes de partir em 1946, Nathan Knorr, o então presidente da sociedade, tendo Rutherford falecido no início de 1942, falou ao grupo de nós, todos homens jovens que estavam sendo enviados para fazer trabalho de supervisão em diferentes países como superintendentes de filial. Entre outras coisas, enfatizou energeticamente que, caso desejássemos permanecer em nossas designações missionárias, deveríamos evitar qualquer coisa que levasse ao namoro e ao casamento. A norma era: a perda do celibato significa a perda da designação. Em Porto Rico, não levou muito tempo até que nosso grupo no lar missionário de San Juan se constituísse de um casal, 7 moças jovens na casa de 20 anos e eu, todos morando numa casa de 2 pavimentos com 6 dormitórios.
Apesar de seguir o conselho de Nor e manter-me muito ocupado, às vezes dirigindo mais de 15 estudos bíblicos domiciliares por semana, a norma anunciada sobre o casamento e as circunstâncias na intimidade do lar geravam uma pressão cada vez mais extenuante sobre mim. Ataques de desinteria, seguidos de infecções paratífica, com suas acompanhantes cólicas agudas e evacuações de sangue, e depois de um caso de hepatite infecciosa, só agravavam a situação. Eu trabalhava direto no escritório durante as crises de disenteria e infecção paratífica, e tive só uma semana de folga por causa da hepatite, embora me sentisse tão fraco que mal podia subir a escada até o escritório. 8 anos depois, essa combinação de tensões quase me levou a um colapso nervoso. Tendo escrito ao presidente sobre os problemas, fui dispensado das minhas responsabilidades na filial. Eu não tinha feito essa solicitação, e foi-me oferecida a oportunidade de voltar aos Estados Unidos a fim de trabalhar lá como superintendente viajante. Em vez disso, pedi que me fosse permitido continuar em minha designação em Porto Rico, e acabei transferido para outra cidade. Embora a cidade, a Aguadilla, não fosse de minha preferência pessoal, requisitei-a já que parecia que a necessidade lá era maior. Em cerca de 1 ano, fui designado para trabalhar como superintendente viajante e visitar as congregações da ilha e das vizinhas Ilhas Virgens, que estende ao leste de Porto Rico. Um detalhe adicional era que a sociedade me pedia periodicamente para viajar à República Dominicana, onde a obra das Testemunhas de Jeová havia sido proscrita pelo governo do ditador Rafael Trujillo. O objetivo era, primariamente, introduzir de forma clandestina exemplares de literatura da Torre de Vigia. Fiz isso várias vezes e, então, em 1955, foi-me solicitado tentar entregar pessoalmente uma petição ao ditador. Sabendo que as pessoas que caíam no seu desagrado acabavam simplesmente desaparecendo, aceitei a designação com certa apreensão. Ao chegar em cidade de Trujillo, atualmente São Domingos, enviei um telegrama ao generalíssimo, apresentando-me apenas como um educador norte-americano com uma informação de grande importância para Vossa Senhoria, ao seu país. A entrevista foi concedida no Palácio Nacional e consegui entregar a petição em suas mãos. Para minha surpresa, não fui expulso e continuei a fazer periodicamente minhas viagens de contrabando sem ser apreendido. Então, em 1957, todos os missionários americanos das Testemunhas foram expulsos da República Dominicana, ao iniciar-se uma onda de perseguição violenta, em que muitas testemunhas locais foram brutalmente espancadas e presas. O problema principal tinha sido a recusa dos varões testemunhas de marchar conforme exigido pelos regulamentos do treinamento militar. Mas havia também manifestação de considerável oposição religiosa, com padres e outras pessoas fazendo declarações inflamatórias nos jornais. A sociedade me pediu para ir lá e certificar-me das condições das testemunhas dominicanas. Eu estivera lá bem recentemente para transmitir instruções aos missionários e trouxera relatos detalhados da perseguição, os quais receberam grande destaque nos jornais porto-riquenhos. Pelo que soubemos, de uma fonte próxima a ele, essa publicidade adversa enfureceu Trujillo. Sentindo-me como um homem marcado, recordo-me que, em minha primeira noite no hotel da cidade de Trujillo, foi-me concedido um quarto no andar térreo, com janelas em estilo francês, envidraçadas até o chão, perto da cama. A minha sensação de verdadeiro perigo era tão forte que fui levado a simular a aparência de um corpo em cima da cama, enquanto dormia no chão por trás dela. Entretanto, consegui mais uma vez entrar e sair sem incidentes e fiz outras viagens
nos anos seguintes. Mais tarde, a sociedade mudou sua norma acerca do casamento e 13 anos depois de ter chegado a Porto Rico, eu me casei. Cíntia, minha esposa, juntou-se a mim no trabalho de viajante. As condições econômicas nas ilhas eram de pobreza, consideravelmente abaixo do nível atual. Nós morávamos com as pessoas a quem servíamos, compartilhando dos seus pequenos lares. Às vezes com água encanada e eletricidade, às vezes não. Às vezes com certa medida de privacidade, quase sempre com muito pouca. Relativamente jovens, nós nos adaptamos a essa situação, ainda que a saúde da minha esposa viesse a ser seriamente afetada. Apenas poucos meses depois de nosso casamento, enquanto servíamos numa pequena ilha, minha esposa adoeceu com um caso grave de gastroenterite, evidentemente devido à água insalubre ou alimento contaminado. A casa onde estávamos hospedados pertencia a um excelente casal antilhano, com filhos maravilhosos. Infelizmente, a casa que eles tinham alugado estava infestada de baratas, um bichinho que leva minha esposa à beira do pânico. À noite, verificávamos regularmente nossa cama à procura de qualquer barata antes de baixarmos o mosquiteiro. Desconfiando que uma caixa grande num canto que continha roupas fosse a morada dos insetos, peguei certo dia um pulverizador de inseticida. Fui até a caixa e levantei a peça de roupa que estava por cima. Soltei-o imediatamente, já que a caixa estava fervilhando com o que parecia ser centenas de baratas miúdas, e eu receava que o pulverizador pudesse espalhá-las por todos os lados. Para completar, um rato enorme entrava toda noite na cozinha, perto do nosso quarto e do único banheiro, sendo tão grande seu tamanho que deslocava as latas de mantimento nas prateleiras. Nessas circunstâncias, minha esposa começou então a sofrer de gastroenterite, desenvolvendo excessiva diarreia e vômitos constantes. Consegui levá-la ao único médico da ilha e uma injeção parou temporariamente o vômito. Naquela noite, já muito tarde, começou de novo e isso, junto com constante diarreia, fez com que Cíntia chegasse ao ponto de desidratação. Corri cerca de 1,5 km para acordar o médico e a levarmos no jipe dele a uma pequena clínica. Suas veias ficaram quase arruinadas, com as enfermeiras tentando vez após vez enfiar a agulha até conseguirem finalmente fazê-lo, para administrar a solução salina. Ela recebeu alta poucos dias depois, mas sua saúde jamais voltou a ser a mesma. Mais adiante, uma infecção parasitária tricocéfalo agravou o problema. Continuamos o nosso trabalho de viajante até 1961 e fomos então transferidos para a República Dominicana. Trujillo foi assassinado pouco antes da nossa chegada. Durante os nossos quase 5 anos lá, vimos a queda de 4 governos diferentes. Em abril de 1965, passamos por uma guerra que se travava em torno da capital, onde estávamos situados. A maioria dos americanos e outros residentes estrangeiros fugiram do país. O nosso grupo missionário não se sentia inclinado a abandonar as testemunhas de Jeová dominicanas, e nem nossa designação, e aprendemos, dessa maneira, o que é a vida em tempos de guerra. As noites eram cheias de estampido de centenas de rifles, da crepitação de metralhadoras, do estrondo de bazucas e de outras armas mais pesadas. Havia trégua na luta durante o dia, o que nos permitia sair e realizar alguma atividade, apesar de sermos algumas vezes quase atingidos pelo irrompimento do tiroteio. Até hoje tenho me perguntado quão perto devem ter passado as balas da minha cabeça, já que se ouvia um som característico com o de abelhas zangadas voando pela sua cabeça.
Um soldado me tranquilizou dizendo: não precisa se preocupar com essas balas. Não ouvirá a que lhe acertar. Os 15 anos restantes do serviço de tempo integral foram bastante diferentes, já que transcorreram na sede internacional em Brooklyn, Nova York. Minha razão para descrever com certo detalhe os anos iniciais de 1965 é que seu conteúdo parece ter um tanto do tecido, embora de qualidade enormemente inferior, das experiências salientadas pelo apóstolo, ao apresentar a evidência da genuinidade de seu serviço a Deus e a Cristo, dizendo, abre aspas, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, as necessidades e as dificuldades. Fecha aspas. Nas palavras que seguem, ele não faz menção de seus discursos, não dá as cifras das grandes assistências às quais se dirigiu, nem cita exemplos de feitos organizacionais ao edificar grande número de crentes. Não pretendo dizer que o que passei seja de maneira alguma pior do que aquilo que muitos outros passaram, quer como missionário das Testemunhas de Jeová, quer de outras religiões. Apresenta-se a história pessoal simplesmente para que o leitor possa estabelecer o seu valor relativo, particularmente no que se tange à constatação da validade e integridade da informação supridas no resto desta publicação. Circunstâncias e consequências. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos capítulo 4, versículo 20, a revista Almeida, revista e atualizada. O que vi, ouvi e passei, os 15 anos seguintes teve um tremendo impacto sobre mim. Se a reação do leitor há de coincidir com a minha, não tenho como sabê-lo, mas uma coisa é certa, e esta é a que ninguém poderia compreender o que me levou a uma situação de crise sem conhecer o desenrolar desses acontecimentos. É apropriado o provérbio: quando alguém replica a um assunto antes de ouvi-lo, é uma tolice da sua parte e uma humilhação. No ano antes da guerra na República Dominicana e depois de um ataque de febre de dengue, que me deixou com os nervos esgotados e hipersensíveis, eu havia participado de um curso de 10 meses na escola de Gileade. No encerramento, o presidente da sociedade, Nathan Knorr, me pediu para deixar meu serviço missionário no Caribe e vir com minha esposa para a sede internacional, chamada Bethel, em Brooklyn, onde eu serviria no departamento de redação. Embora isto fosse indubitavelmente visto como uma honra por outras pessoas, eu francamente não tinha nenhuma intenção de abandonar o lugar onde me encontrava. Falando com o irmão Knorr em seu escritório, expliquei-lhe o quanto apreciava a designação e que eu estava, o quanto gostava das pessoas e do trabalho. Isso foi visto aparentemente como falta de apreço pela oportunidade oferecida. Ele pareceu de certo modo ofendido. Disse-lhe então que simplesmente quisera que ele conhecesse meus sentimentos, meu amor pela atividade missionária e que aceitaria a mudança de designação. Poucos meses depois de nossa chegada e depois de eu haver feito algum trabalho de redação, o presidente Knorr me levou a um escritório em que havia uma mesa com montes de papéis datilografados, empilhada até alturas, e me pediu para empreender o desenvolvimento de um dicionário bíblico. Os papéis eram o resultado de designações que haviam sido distribuídas entre 250 homens ao redor do mundo. Essas designações, no entanto, foram feitas, de modo geral, com base na posição organizacional deles, como no caso do pessoal do escritório filial, superintendente de gráfica e assim por diante. Poucos desses homens tinham experiência em escrever e, muito menos ainda, tinham sequer experiência, o tempo ou o acesso a bibliotecas para fazer pesquisa. Creio que se pode dizer, sem exagero, que pelo menos 90% do material submetido não foi utilizado. Comecei por Arão e continuei com
a Aaronitas, a B, a Abaddon, e assim por diante, mas a inviabilidade de um só escritor encarregar-se da tarefa tornou-se logo evidente. Primeiro, um diretor da Sociedade Torre de Vigia, Lyman Swing, foi designado. Pouco depois, Edward Dumpling, secretário da Escola de Gilead, também foi designado. Com o tempo, Reinhard Lengt e John Wish, respectivamente, dos departamentos de serviço e de redação, juntaram-me ao grupo do projeto. Outros participaram interminentemente por vários períodos, mas foram as 5 pessoas mencionadas que cuidaram do projeto até que a obra de referência de 1.696 páginas, chamada Ajuda ao Entendimento da Bíblia, fosse concluída 5 anos depois. Pouco antes de começarmos, o presidente Knorr fez uma declaração que mostrou ser um fator-chave em nossa abordagem do projeto. Não foi proposital a maneira como a entendemos, mas foi indubitavelmente casual. Dirigindo-se a nós que estávamos então designados, ele disse: queremos simplesmente apresentar o que diz a Bíblia. Não há necessidade de consultar cada coisa nas publicações da sociedade. Sua intenção, ao dizer isso, como chegamos a compreender mais tarde, era para que o projeto pudesse ficar pronto rapidamente e, dessa forma, produzisse algo relativamente pequeno, um manual, como ele o expressou posteriormente. Por simplesmente reafirmarmos o que estava nos textos chaves da Bíblia relacionados com um tema específico, com muito pouco esclarecimento adicional, seria necessária apenas uma quantidade mínima de tempo para a pesquisa. Nós o interpretamos mal por entender que devíamos nos esforçar sempre em apresentar o que a Bíblia realmente dizia, em vez de sentirmos-nos obrigados a apresentar as coisas da forma como as publicações da sociedade o faziam. O resultado foi um tipo de publicação consideravelmente diferente da que, de outro modo, teria saído. O material enviado pelos 250 homens, quase sem exceção, apresentava informações de acordo com o ponto de vista aprovado das publicações da sociedade. Nossa pesquisa muitas vezes revelava diferenças. O vice-presidente da sociedade, Fred Franz, era tido como o principal erudito bíblico da organização. Em várias ocasiões, fui ao escritório dele para tirar algumas dúvidas. Para minha surpresa, ele me dirigia com frequência para comentários da Bíblia, dizendo: por que você não vê o que diz Adam Clarke ou o que diz Cook? Ou se a matéria se relacionava primariamente com as escrituras hebraicas, o que dizem os comentários de Sonsino? A nossa biblioteca em Betel continha estantes e mais estantes cheias de tais comentários. Já que eram produzidos por eruditos de outras religiões, ou não lhe dera, entretanto, muita importância. E, juntamente com outros no departamento, sentia certa hesitação, até desconfiança quanto a usá-los. Como dizia muitas vezes Carl Klein, um antigo membro do departamento de redação, de modo muito vulgar, usar esses comentários era como sugar as tetas de Babilônia, a Grande, o império da religião falsa, de acordo com a interpretação da sociedade da grande meretriz de revelação, o Apocalipse. Entretanto, quanto mais buscava informação nesses comentários, mais profundamente impressionados eu ficava com a firme crença na inspiração divina das Escrituras expressa pela vasta maioria. Ficava ainda mais um tanto impressionado pelo fato de que, apesar de alguns terem sido escritos há tanto tempo quanto no século XVIII, a informação era geralmente muito valiosa e exata. Não pude deixar de compará-los com as nossas próprias publicações, que muitas vezes, no espaço de poucos anos, se tornavam obsoletas e deixavam de ser publicadas. Não que eu achasse que esses comentários fossem absolutamente livres de erro, mas o que neles haviam de bom parecia certamente superar os pontos ocasionais que eu achava estar errados. Quando os tópicos
homem mais maduro, ancião e superintendente me foram designados, a pesquisa das escrituras em si, logo evidentemente que a forma de supervisão congregacional que empregávamos não estava em harmonia com os arranjos do primeiro século. Não tínhamos corpos de anciãos em nossas congregações. Um homem em cada congregação era o único superintendente. Meio perturbado, abordei meu tio com essa evidência. Mas uma vez sua resposta me pegou de surpresa. Disse ele: não procure entender o que as escrituras dizem com base no que você vê hoje na organização. E acrescentou: mantenha o livro Ajuda puro. Eu tinha sempre considerado a organização de Deus como o único canal de distribuição da verdade, de modo que este conselho me soou, no mínimo, estranho. Quando destaquei que a tradução do Novo Mundo, ao traduzir Atos capítulo 14, versículo 23, evidentemente inseriu as palavras para o cargo, com relação à designação de anciãos, o que isso alterava de certo modo o sentido, ele disse: por que não verifica isso com algumas outras traduções que não sejam tão tendenciosas? Saí do seu escritório perguntando-me se tinha realmente ouvido o que ouvi. Em ocasiões posteriores, eu haveria de recordar-me essas declarações em mais de uma ocasião durante as sessões do corpo governante. Essa conversa afetou tremendamente minha maneira de encarar as escrituras. Apreciei profundamente a integridade para com a verdade bíblica indicada pelas observações dele. Comecei a avaliar mais do que nunca antes a importância vital do contexto para discernir o significado de qualquer parte das Escrituras, e essa conclusão parecia ser verdadeira no caso dos outros participantes do grupo que estavam trabalhando com regularidade no projeto Ajuda. Viemos também a dar-nos conta da necessidade de deixar que a Bíblia definisse seus próprios termos, em vez de simplesmente usar algum conceito preconcebido ou deixar-se controlar por uma definição do dicionário em inglês. Começamos a fazer maior uso de léxicos hebraicos e gregos da biblioteca de Betel e de concordâncias que se baseavam nas palavras do idioma original em vez de em traduções em inglês. Era uma experiência instrutiva e que nos incutia muita humildade, já que viemos a reconhecer que nosso entendimento das Escrituras era bem menor do que tínhamos imaginado, que não éramos os eruditos bíblicos avançados que pensávamos ser. Eu, pessoalmente, estivera em tamanho redemoinho as atividades durante os 25 anos anteriores, que mesmo tendo lido a Bíblia inteira várias vezes, nunca consegui fazer uma pesquisa tão séria e detalhada das Escrituras. E, na verdade, nunca senti a grande necessidade de fazê-la, já que acreditava que outros a estavam fazendo por mim. Os 2 cursos que frequentei na escola de Gileade eram tão rigidamente programados que sobrava pouco tempo para meditação, para investigação e análise demoradas. Agora, ter tanto o tempo como acesso a ajudas bíblicas adicionais, dicionários, comentários, concordâncias do hebraico e do grego e assim por diante era uma ajuda e tanto. Mas, acima de tudo, ver a necessidade de sempre deixar que o contexto nos orientasse, sempre deixar que as Escrituras por si só dessem a palavra final, era o que constituía a maior diferença. Não houve nenhuma mudança de ponto de vista da noite para o dia, mas durante o período de anos houve um aprofundamento gradual do apreço quanto à necessidade crucial de deixar a palavra de Deus falar por si mesma ao mais pleno alcance possível. Pude compreender por que aqueles comentários, com 100 e 200 anos de existência em nossa biblioteca de Betel, eram relativamente inalteráveis, mesmo a despeito do tempo, e em seu valor. O mero fato de sua consideração de versículo por versículo os obrigava a permanecerem mais ou menos dentro do significado contextual, e por esse motivo os impedia consideravelmente de fazer excursões por conceitos sectários ou voos interpretativos da imaginação humana.
Dessa maneira, a matéria do livro Ajuda, relacionada com os anciãos e com a direção da congregação nos tempos bíblicos, eram muito diferente da situação mantida na época pelas testemunhas de Jeová, em que prevalecia um arranjo de mais ou menos monárquico. O arranjo bíblico dos corpos de anciãos fora sumariamente encerrado em 1932 pelo juiz Rutherford, devido à falta de cooperação por parte de alguns anciãos com os programas e normas da sociedade. A posição como presidente dava a Rutherford a autoridade necessária para tomar tal posição, e todas as congregações foram convidadas a votar a favor da dispersão dos corpos de anciãos e de sua substituição por um diretor de serviço designado pela sociedade. Pelos 40 anos seguintes, não houve quaisquer corpos de anciãos nas congregações. Eis porque a tradução do Novo Mundo da Bíblia, publicada em inglês pela Sociedade na década de 50, usava regularmente a versão homens mais maduros em vez de anciãos, nessa época um termo oficialmente desacreditado. Depois de ser completado os tópicos homem mais maduro e superintendente, submeti-os à apreciação. Normalmente, nem o presidente Nathan Knorr, nem o vice-presidente Fred Franz faziam o empenho de ler o enorme volume manuscrito do Projeto Ajuda. Todavia, Carl Adams, como chefe do departamento de redação, me contou que, tendo lido a informação, foi ao irmão Knorr e disse: "Acho que você deveria ler isso. Isso muda uma porção de coisas." Depois de ler a matéria, Knorr foi ao escritório de Fred Franz e falou com considerável veemência: "O que significa isso? Significa isso que temos de mudar tudo nessa data tardia?" "Não", respondeu Fred. Ele não achava que isso seria necessário. O arranjo existente poderia ser continuado sem problema. Quando Carl Adams me passou essa informação mais tarde, achei difícil de acreditar e fui à sala do meu tio para indagar sobre isso. Ele confirmou que não havia nenhuma necessidade de fazer ajustes. Sabendo que o livro Ajuda estava para ser lançado de forma completa aos irmãos naquele verão, nas assembleias de distrito, perguntei-lhe que efeito ele achava que teria sobre eles quando lessem sobre a evidência de que havia corpos de anciãos na congregação do primeiro século, de que todos os anciãos serviam como superintendentes, e descobrir então que não tínhamos nenhuma intenção de seguir este exemplo bíblico. Ele falou calmamente que não achava que isso causaria problema algum, que o arranjo existente poderia ser acomodado à informação do livro Ajuda. Expressei profunda preocupação no sentido de que essa rejeição de um precedente bíblico poderia ser muito perturbadora para os irmãos. Apegando-se à sua posição, ele relatou como os irmãos de décadas anteriores tinham raciocinado que, já que Cristo havia assumido o poder do reino em 1914, poderia justificadamente haver mudanças no modo como as coisas eram administradas na terra. Acrescentou que tinha acreditado e ainda acreditava que Cristo Jesus haveria de dirigir e administrar os assuntos de seus servos em toda a terra pelo uso e através da representação de um único indivíduo e que seria assim até que viesse a nova ordem. O teor dessas declarações parecia tão diferente das emitidas por ele em ocasiões anteriores que achei difícil conciliá-las. Algum tempo depois, contudo, o vice-presidente preparou uma matéria de congresso indicando que aconteceria uma mudança no modo de dirigir as congregações. Quando o manuscrito dessa matéria chegou às mãos de Carl Adams, ele viu as implicações e entrou imediatamente em contato com o presidente Knorr, dizendo-lhe: "Acho melhor você falar mais uma vez com o irmão Franz. Creio que ele mudou de ideia." O irmão Knorr assim fez e o irmão Franz tinha mesmo mudado de ideia. E, consequentemente, mudou-se um arranjo de 40 anos. Quando o tópico cronologia me foi designado, isso levou similarmente a sérias questões.
O ensino básico das Testemunhas de Jeová é que a profecia bíblica havia apontado para o ano de 1914 como o fim dos tempos dos gentios, de Lucas capítulo 21, versículo 24, e que, nesse ano, Cristo Jesus assumiu efetivamente o poder de seu reino e começou a reger de modo invisível aos olhos humanos. No capítulo 4 de Daniel, as referências a um período de 7 tempos constituíam a base para os cálculos que levavam a essa data, e pelo uso de outros textos, esses 7 tempos foram convertidos num período de 2520 anos, que começava em 607 antes da Era Comum e terminava em 1914 Era Comum. A data inicial, 607 antes da Era Comum, era considerada como sendo a data da destruição de Jerusalém pelo conquistador babilônico, Nabucodonosor. Eu sabia que a data de 607 antes da Era Comum parecia ser peculiar a nossas publicações, mas não sabia realmente por quê. Foram gastos meses de pesquisa neste único tópico de cronologia, resultando no artigo mais longo da publicação Ajuda. A maior parte do tempo foi gasta em empenho de encontrar-se alguma prova, algum apoio na história para a data de 607 anos Era Comum, tão decisiva em nossos cálculos para se chegar a 1914. Charles Ploedier, um membro do pessoal da sede, que estava nessa época a meu serviço como secretário, procurou pelas bibliotecas nas áreas da cidade de Nova York qualquer coisa que pudesse comprovar essa data historicamente. Não encontramos absolutamente nada em apoio a 607 antes da Era Comum. Todos os historiadores apontavam para uma data 20 anos mais tarde. Antes de preparar a matéria do Ajuda sobre arqueologia, não tinha me dado conta de que o número de tabuinhas de argila cozida encontradas na região da Mesopotâmia e que remontavam ao tempo da antiga Babilônia se somavam a dezenas de milhares. Em todas elas, não havia nada que indicasse que o período do Império Neobabilônico, em cujo período se situava o reinado de Nabucodonosor, tivesse a duração necessária para ajustar-se à nossa data de 607 anos da Era Comum, para a destruição de Jerusalém. Tudo apontava para um período 20 anos menor que o sustentado por nossa cronologia publicada. Embora achasse isso perturbador, eu queria acreditar que nossa cronologia estava certa, apesar de toda a evidência contrária. Deste modo, ao preparar a matéria do livro Ajuda, a maior parte do tempo e do espaço foi usado na tentativa de enfraquecer a credibilidade da evidência arqueológica e histórica que tornava errônea nossa data de 607 antes da Era Comum, propiciando um ponto de partida diferente para nossos cálculos e, consequentemente, uma data final diferente de 1914. Charles Ploedier e eu viajamos até a Universidade Brown, em Providence, Rhode Island, a fim de entrevistar o professor Abraham Sanchez, especialista em antigos textos cuneiformes. Queríamos ver se poderíamos obter qualquer informação que indicasse alguma falha ou qualquer tipo de defeito nos dados astronômicos apresentados na maioria dos textos, dados que indicavam nossa data de 607 anos Era Comum como sendo incorreta. No final, ficou evidente que teria sido necessário uma virtual conspiração por parte dos antigos escribas, sem nenhum motivo concebível para agirem desta forma, deturpando os fatos se é que realmente nosso cálculo havia de estar correto. Mais uma vez, como um advogado confrontado com uma prova que não pode derrubar, meu trabalho era depreciar ou enfraquecer a confiança nos testemunhos dos tempos antigos que apresentavam tal prova, a evidência dos textos históricos relacionados com o Império Neobabilônico. Os argumentos apresentados por mim eram honestos, mas eu sei que o objetivo era defender uma data para a qual não existe um apoio histórico. Assim,
Apesar de nosso elevado apreço por certos princípios, o livro Ajuda continha, não obstante, muitos exemplos de nossos esforços em procurar ser leais aos ensinos da sociedade. Em muitos aspectos, o que aprendemos através de nossa experiência fez mais por nós do que pela publicação. Ainda assim, o livro Ajuda ao Entendimento da Bíblia contribuiu decididamente para despertar o interesse pelas Escrituras entre muitas testemunhas. Talvez seu tom, sua maneira de apresentar as coisas, o esforço exercido pela maioria dos escritores em evitar o dogmatismo, em reconhecer que deve haver mais de uma maneira de ver certos assuntos, não aumentando alguma coisa além do que a evidência honestamente permitia, essas coisas talvez tenham sido de ajuda primária, apesar de que, nessas também, certamente falhamos de vez em quando, permitindo-nos ser controlados por ideias preconcebidas, deixando de nos apegarmos firmemente às Escrituras em si como deveríamos. Eu sei que isso era verdade em meu próprio caso ao preparar tópicos tais como tempos designados nas nações, escravo fiel e discreto e grande multidão, todos contendo argumentos destinados a apoiar ensinos correntes das publicações da Torre de Vigia, simplesmente porque em minha mente esses ensinos equivaliam então a fatos. Encontrei-me fazendo o que o prefácio escrito mais tarde por mim dizia não ser a intenção. Na página 6, edição em inglês, sob o título Seu Propósito, apareceu as palavras: ajuda ao entendimento da Bíblia, não pretende ser um comentário doutrinal ou uma obra interpretativa. Também que qualquer que fosse a aplicação feita de expressões figurativas e simbólicas, não se fazia isso arbitrariamente ou para harmonizar-se a um credo. No geral, isso era verdade. Porém, as crenças arraigadas às vezes sufocavam nossos esforços em apegar-nos a esse padrão. No ano em que foi lançado o livro Ajuda de forma completa, fui convidado para ser membro do corpo governante das Testemunhas de Jeová, o corpo que dirige atualmente a atividade das Testemunhas de Jeová em mais de 200 países do mundo. Fora, até essa ocasião, constituído por 7 membros, os mesmos 7 membros da diretoria da corporação denominada Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, uma corporação fundada originalmente na Pensilvânia por Charles Taze Russell, o primeiro presidente. Em 20 de outubro de 1971, foi, juntamente com outros 3, designado como membro da então ampliado corpo governante. Essa circunstância, talvez mais do que qualquer outra, colocou-me frente a frente com certas realidades com que jamais esperei confrontar-me. Muitas testemunhas de Jeová objetaram a declaração pública no artigo da revista Time, 22 de fevereiro de 1982, no qual meu nome figurava de forma destacada. Os escritores do artigo se referiam à organização das Testemunhas de Jeová como secreta. Pode parecer estranho que se aplique um termo como esse a uma organização que incentiva vigorosamente uma obra das mais públicas, a atividade de casa em casa em cidades, vilas e zonas rurais ao redor do mundo. Os repórteres da revista Time escreveram o que escreveram porque acharam extremamente difícil obter quaisquer comentário por parte da sede internacional sobre a situação descrita no primeiro capítulo deste livro. Mas o fato é que, mesmo entre as testemunhas de Jeová, muito poucas fazem alguma ideia clara quanto e como funciona a parte central da organização. Não sabem como se chega a decisões com respeito aos ensinos doutrinais, como o corpo governante, que dirige as atividades em todo o mundo. Conduz suas discussões se as decisões são consistentemente unânimes ou o que se faz quando há discordância. Tudo isso se reveste de segredo, já que o corpo governante se reúne em sessões fechadas. Posso lembrar-me só de 2 ou 3 ocasiões,
dos 9 anos em que fiz parte do corpo governante, que se admitiu a presença de outras pessoas que não eram membros designados, numa sessão regular do corpo. E nessas ocasiões, a presença delas foi simplesmente para apresentar um relatório solicitado pelo corpo governante, após o que foram dispensados e o corpo governante prosseguiu com suas deliberações de maneira reservada. A importância de seus relatórios não qualificava essa pessoa para participar da discussão. Também nunca se fornece alguma informação específica às testemunhas de Jeová como um todo, quanto às receitas, despesas, patrimônio e investimentos da sociedade, embora receba uma breve menção de despesas no anuário todo ano. Tradução do artigo da revista Time de 22 de fevereiro de 1982, página 66. Abre aspas. Testemunha sob acusação. Uma seita secreta e apocalíptica evita um ex-líder. Por 40 anos, Raymond Franz devotou-se por inteiro às testemunhas de Jeová. A religião respondeu elevando-o ao topo como membro do corpo governante mundial. Mas esse foi um período difícil para a liderança. Em 1975, a seita enfrentou um abalo. O mundo atual não desapareceu, como as publicações das testemunhas haviam praticamente garantido. Numa fé em que a dúvida não é tolerada, surgem inevitavelmente questões na mente de alguns fiéis. Gradualmente, Franz começou a questionar outros ensinos e agora, numa queda tão dramática com uma excomunhão dentro do clérigo de cardeais, ele foi ostracizado e, como as testemunhas dizem, desassociado. O resultado é que o ex-líder está sendo evitado por quase todas as pessoas com quem ele já trabalhou, cortado dos contatos com todos os parentes exceto sua esposa, e sendo-lhe negado qualquer esperança de vida eterna. Representantes oficiais da Sociedade Torre de Vigia, como a organização religiosa de 2.257.000 seguidores, é formalmente conhecida, recusam-se a fazer qualquer comentário sobre este caso sem precedentes. Mas Franz, de 59 anos, concordou relutantemente em romper seu silêncio e explicar a Time as acusações lançadas contra ele. Ao fazer isso, ele permite-nos ter um raro vislumbre do interior da misericórdia, sede desta fé bem organizada. Ou melhor, ao fazer isso, ele permite-nos ter um raro vislumbre do interior da misteriosa sede desta fé bem organizada. Franz é uma testemunha de terceira geração. Seu tio, Frederic Franz, de 88 anos, tem sido o principal ideólogo da religião durante décadas e, desde 1977, seu chefe. Raymond Franz começou a trabalhar por tempo integral para a seita logo depois de ter concluído o ensino secundário. Ele sofreu penúria durante 20 anos como missionário no Caribe, tornou-se um escritor de confiança de publicações oficiais e juntou-se ao corpo governante de 17 membros em 1971. Conhecidas pelas pessoas de fora, devido ao seu persistente proselitismo de porta em porta, as testemunhas de Jeová vivem dentro daquilo que Franz chama de uma comunidade hermeticamente fechada. Toda vacilação doutrinal ou vestígio de pecado é vigiado de perto. Em parte alguma, isso é mais evidente do que em Betel, a sede da seita em Brooklyn. Segundo o relato de Franz, ler ou estudar a Bíblia é considerado mal, exceto se isso for feito em discussões autorizadas, segundo os guias doutrinais da Torre de Vigia, para que os membros da sede não se desviem para o erro. Devido ao seu próprio trabalho como autor de um volume oficial sobre a Bíblia e um sentimento crescente de que a disciplina da Torre de Vigia era muito severa, Franz concluiu em seu íntimo que a religião enfatizava a organização humana em vez de ensinos bíblicos. Ele diz:
Ao mesmo tempo em que produziram pessoas que exteriormente são morais, eles subvertem as qualidades essenciais da humildade, compaixão e misericórdia. Franz nunca mencionou suas incertezas ao fazer discursos em 50 países durante a década de 1970, mas para acalmar sua tensão interna, ele tirou uma licença dos seus deveres de Betel no início de 1980. Entretanto, o corpo governante tinha começado uma investigação secreta de rumores de heresia e usou táticas de interrogatórios a portas fechadas. Inicialmente, não houve confrontos diretos. Em vez disso, os membros do pessoal foram alegadamente ameaçados com a desassociação por obter seu testemunho acerca de discussões doutrinais com outros. A 21 de maio, Franz foi convocado a Brooklyn para um cerrado interrogatório pelos seus colegas do corpo governante. Duvidava ele que Jeová tinha apenas uma organização escolhida? Questionava ele a cronologia oficial do tempo do fim? Franz procurou evitar a confrontação, mas só pôde curvar-se até onde foi possível. Não foi suficiente. Os oponentes não conseguiram obter uma maioria de 2/3 para o desassociarem ali mesmo, mas ele foi forçado a demitir-se de Betel. Ao todo, cerca de 1 dúzia de funcionários foram expurgados, quase certamente e por crise doutrinal que a sede da Torre de Vigia já enfrentou. Raymond Franz, ex-testemunha de Jeová, perdendo o céu por uma refeição num restaurante. Mas a perseguição a Franz não tinha terminado. Como exilado de Betel e do trabalho de sua vida, ele encontrava-se com poucas habilitações profissionais, um acordo de $10.000 concedidos pela sede e $600 em poupanças pessoais. Ele recorreu a um velho amigo de fé, Peter Gregerson, de Gadsden, Alabama, que dirige uma cadeia regional de supermercados. Gregson alugou a Franz e a sua esposa um trailer para morarem e deu-lhe emprego como ajudante geral. Por volta de 1981, Gregson também tinha começado a questionar o dogma da Torre de Vigia e resignou da fé. 6 meses depois, o jornal oficial Sentinela anunciou que a política de evitar testemunhas desassociadas incluía evitar aqueles que, como Gregson, estavam dissociados. Pouco tempo depois, Franz foi visto num restaurante comendo uma refeição com seu benfeitor Gregson. Essa simples observação forneceu a infração técnica pela qual Franz foi finalmente desassociado pelos líderes de Gregson 2 meses atrás. De um só golpe, eles eliminaram todos os meus anos de serviço, diz Franz. Sinceramente, não acredito que exista outra organização que seja mais insistente em 100% de conformidade. Do ponto de vista dos líderes, todavia, era obviamente imperativo golpear Franz e outros. A ênfase dos dissidentes, como de Lutero, somente nas Escrituras, em vez de na interpretação oficial, era apenas uma das ameaças aos fundamentos da religião. Muitas outras doutrinas centrais da Torre de Vigia também estavam em jogo. Por exemplo, as testemunhas acreditavam que apenas 144.000 dos fiéis, número tirado de Revelação 14, do 1 ao 3, vão nascer de novo e irão para o céu. Os governantes dos fiéis, entre os quais Raymond Franz já esteve, vêm dessa elite. Para as outras ovelhas, que são leais à Torre de Vigia, promete-se um paraíso terrestre. Jeová aniquilará em breve o resto da raça humana. Os dissidentes rejeitam esse sistema de classes. Eles defendem que o número 144.000 é simbólico e que todos os crentes desde o tempo de Cristo irão para o céu. As testemunhas também ensinam que a segunda vinda ocorreu secretamente em 1914, data a qual chegam por racionalizações históricas e bíblicas complexas.
O fim do sistema mundial tende a ocorrer durante a geração atual, uma interpretação de Lucas 21:32. Essa geração não passará sem que tudo ocorra. Os dissidentes passaram a acreditar que o reino de Cristo e os últimos dias começaram por volta de 33 antes de Cristo, ou melhor, Anno Domini, e que a segunda vinda de Cristo é um evento futuro. Em outras palavras, os dissidentes deslocaram-se em direção ao cristianismo convencional, exceto por continuarem a rejeitar a divindade de Cristo. De sua parte, Franz não se tornou um opositor amargo da Torre de Vigia. Não há vida fora da organização, é tudo o que ele diz acerca da dor da desassociação. Mas outras ex-testemunhas lançaram uma onda de protestos, publicações e processos judiciais. Esses dissidentes afirmam que cerca de 1 milhão de pessoas saíram das fileiras da Torre de Vigia ao longo da última década. As testemunhas relatam que ainda estão aumentando em número, graças ao recrutamento incessante. Ainda assim, este sucesso pode não continuar por muito tempo. Eles tiveram de abandonar a data de 1975, mas o fim tem de ocorrer durante o período de vida de pessoas que ainda se lembram dos acontecimentos mundiais de 1914. Com a rápida diminuição das fileiras desses idosos, as testemunhas se confrontam com um prazo final absoluto, que impuseram a si mesma, o que é cada vez mais problemático. Richard N. Onsling, relatado por Anna Constable, Atlanta. Fecha aspas. Assim, numerosos fatores que são de conhecimento relativamente geral em muitas organizações religiosas são conhecidos apenas vagamente, se é que o são pela vasta maioria das testemunhas de Jeová. Todavia, as decisões tomadas pelo pequeno grupo de homens que formam o corpo governante podem, e muitas vezes conseguem, afetar a vida delas de maneira mais íntima, e espera-se que essas sejam aplicadas mundialmente. Isso me leva à razão final para escrever sobre o que aconteceu à mais importante delas, já que, sem ela, as anteriores são de pouca consequência. A obrigação. Portanto, tudo aquilo que quiseres que os homens façam a vós, fazei-o vós mesmos a eles, pois essa é a lei e os profetas. Mateus 7,12, tradução ecumênica. Este princípio, expresso por Jesus, se aplica a qualquer um de nós que pretende ser cristão no que quer que façamos. Nenhuma pessoa honesta pode afirmar que cumpre de modo perfeito essas palavras e eu não tenho tal pretensão. Mas creio que posso dizer que o que está escrito aqui se deve ao desejo sincero de seguir este princípio. O apóstolo Paulo falou de si mesmo como sendo devedor para com pessoas de toda sorte. Ele sentia uma obrigação para com elas, e eu sinto um senso de obrigação semelhante. Se alguma outra pessoa tivesse conhecimento de fatos que me pudessem ser úteis na resolução de decisões vitais, eu iria querer que ela os tornasse disponíveis, não que tomasse a decisão por mim, mas que me suprisse a informação, deixando ao meu critério a avaliação do seu mérito, a importância. Se fosse um amigo de verdade, acredito que faria isso. Os 9 anos de convivência com o corpo governante tiveram um tremendo impacto sobre mim e particularmente sobre minha consciência. Eu me vi enfrentando uma crise muito séria em minha vida, uma situação de encruzilhada com que jamais esperei confrontar-me. A decisão que tomei foi por minha própria conta e o custo resultante foi considerável. Mas não me arrependo, nem lamento ter obtido a informação que contribuiu para ela. Outros talvez decidissem de modo diferente. Alguns fizeram isso. Essa é uma prerrogativa deles, algo entre eles e Deus. Depois que renunciei como membro do corpo governante em maio de 1980, recebi numerosos telefonemas de jornais e revistas pedindo informação sobre a situação existente dentro da organização. Eu consistentemente dirigia os interessados à sede de Brooklyn.
Os interessados, por sua vez, diziam insistentemente que haviam tentado essa via sem nenhum êxito, sem comentários. A minha resposta era que eu não poderia ser sua fonte de informação. Mantive essa posição por quase 2 anos. O que aconteceu nesses 2 anos, não simplesmente com respeito à minha pessoa, mas com respeito a outras pessoas, levou-me a reexaminar essa posição. Durante esses 2 anos, os motivos, o caráter e a conduta das pessoas que conscientemente discordaram da organização foram retratadas nos piores termos. Sua preocupação em colocar a palavra de Deus em primeiro lugar foi retratada como resultado de ambição, rebelião e orgulho, como pecado contra Deus e Cristo. Não se dá margem alguma à possibilidade de que qualquer deles tenham agido motivado pela sinceridade, pelo amor à verdade ou pela integridade diante de Deus. Não se faz esforço algum em estabelecer uma distinção, mas todos são ajuntados na mesma categoria. Qualquer má conduta ou atitude errada por parte de alguns que deixaram a organização é atribuída a todos os que saíram. No caso daqueles que demonstram realmente uma atitude errada, não se faz esforço algum em considerar que a atitude errada possa ser consequência de frustração, desapontamento e mágoa. Uma enorme quantidade de boatos e até tagarelice sórdida tem circulado entre as testemunhas internacionalmente. Cristãos fiéis com elevados padrões de moralidade são acusados de praticarem a troca de casais, o homossexualismo, de serem hipócritas e egoístas, interessados em estabelecer um culto à sua personalidade. Os mais idosos são muitas vezes menosprezados como sendo mentalmente perturbados ou senes. Os únicos que poderiam coibir tal conversa simplesmente por destacar a possibilidade de que tais pessoas poderiam ser genuinamente sinceras, poderiam ter um verdadeiro cuidado com a consciência, bem como por relembrar aos propagadores de boatos quão repugnante é diante de Deus o falso testemunho. Na verdade, essas pessoas têm contribuído para a disseminação de boatos pelo que têm publicado. Considere, por exemplo, essa matéria encontrada em A Sentinela de 1º de junho de 1981, ou melhor, 82, página 28 e 29, difundida aos milhões de exemplares em muitas línguas por toda a Terra. Abre aspas. De vez em quando, tem surgido nas fileiras do povo de Jeová alguns que, iguais ao Satanás original, adotaram uma atitude independente e crítica. Não querem servir ombro a ombro com a fraternidade mundial. Veja Efésios 2, 19 a 22. Em vez disso, oferecem à palavra de Jeová um ombro obstinado. Zacarias 7, 11 e 12. Aviltando o modelo da língua pura, que Jeová tão benevolente tem ensinado ao seu povo durante o último século, esses soberbos procuram desviar as ovelhas do único rebanho internacional que Jesus ajuntou na terra. Procuram lançar dúvidas e separar os insuspeitos da mesa de alimento espiritualmente abundante, servido nos salões do reino das testemunhas de Jeová, onde realmente nada falta. Salmo 23, 16. Dizem que basta ler exclusivamente a Bíblia, quer em particular, quer em pequenos grupos em casa. Mas o que é estranho é que, por meio de tal leitura da Bíblia, voltam novamente para trás, para as doutrinas apóstatas que os comentários dos clérigos da cristandade estavam ensinando há 100 anos, e alguns até mesmo voltaram a celebrar novamente as festividades da cristandade, tais como as Saturnais romanas, em 25 de dezembro. Jesus e seus apóstolos advertiram contra tais que são contra a lei. Mateus 24, 11 a 13, Atos 20, 28 a 30, 2 Pedro 2, 1 e o 22. Fecha aspas. Assim, num só parágrafo, pessoas são descritas como iguais a Satanás, independentes, críticas, obstinadas, aviltadoras, soberbas, apóstatas e contra a lei.
O que fizeram realmente para merecerem essa série de acusações? Entre os erros mencionados estão o de discordar de algum modo não especificado e alguma parte não especificada dos ensinos da organização. Também o de acreditar que a palavra inspirada de Deus sozinha seja suficiente e que grandes reuniões em um prédio não sejam essenciais. Poderiam essas coisas em si mesmas colocar uma pessoa na categoria descrita igual a Satanás? Não se diz nada que indique o contrário, é incrível como possa parecer, na mente de muitas testemunhas, inclusive anciãos e representantes viajantes, isso tem sido considerado suficiente para classificá-las dessa maneira e tratá-las segundo essa concepção. Eis um quadro abaixo baseado nos registros do corpo governante sobre a atividade mundial das Testemunhas de Jeová, que mostra o número de pessoas batizadas ano por ano e o número total dos ativamente associados nos anos de 1970 a 1979, inclusive. Isso revela que, durante um período de 10 anos, encerrados em 1979, um total de 1.793.898 pessoas foram batizadas. A organização normalmente considera que 1% dos associados morrem a cada ano. Calculando-se isso ano por ano, significaria que se perderam cerca de 185.308 dessa maneira. Se diminuirmos essa quantidade do número de batizados, sobram 1.608.590 como sendo o crescimento alcançado neste período de 10 anos, caso todas as pessoas tivessem permanecido na organização. O que descobrimos? Adicionando-se 1.608.590 ao número dos ativos no ano anterior a esse período de 10 anos, 1.256.784 em 1969, chega-se a um total de 2.865.374 dos que deveriam estar associados em 1979. O relatório deste ano, porém, mostra apenas 2.097.070 associados. Isso significa que, durante um período de 10 anos, umas 768.308 pessoas deixaram a organização ou cessaram sua atividade. Isso corresponde a 4 de cada 10 pessoas batizadas neste mesmo período. Ou, em outras palavras, para cada 3 pessoas ainda na organização, uma tinha saído. As razões que produziram essa situação de porta giratória são múltiplas. Não alimenta a ilusão de que todos esses mais de 500 mil de pessoas que deixaram a organização nesses 10 anos o tenham feito por motivos de consciência, ou que cada uma dessa esteja necessariamente uma pessoa humilde, corretamente motivada mais preocupada com a verdade do que consigo mesmo. Muitas, evidentemente, não o são. Algumas têm seguido um modo de vida imoral, quer antes, quer depois de sair. Algumas que saíram por causa de divergência têm se tornado culpadas dos mesmos erros contra os quais objetaram, expressando vingança, fazendo uso de zombaria, meias-verdades e exageros. Algumas têm até causado distúrbios em reuniões ou assembleias das Testemunhas de Jeová, conduta que considero deplorável. Porém, conheço pessoalmente muitas pessoas que não são assim, que dão todo indício de serem pessoas decentes, tementes a Deus e compassivas. Se considerado de um ponto de vista egoísta, elas tinham tudo a perder e nada a ganhar com a posição que assumiram e com o caminho que seguiram desde então. Em muitos casos, não foi algum tratamento desamoroso pelo qual elas mesmas tenham passado que as perturbou. Foi ver tal tratamento infligido a outros, ver pessoas sofrerem devido à rigidez mentalmente estreita, até arrogância da parte de homens em posição de responsabilidade,
anciãos e outros, ou reconhecer os efeitos prejudiciais de certos decretos da organização que não se apoiavam no fundamento sólido das Escrituras. Em vez de queixosos, descontentes e rancorosos, têm simplesmente implorado por uma maior compaixão e uma aderência mais fiel ao exemplo do próprio Filho de Deus, amo da família cristã da fé. Esse sentimento em favor dos outros é, creio eu, um fato decisivo quanto à genuidade dos motivos destes. De maneira similar, o anseio pela verdade, o anseio de não serem culpados de deturpar a própria palavra de Deus, o anseio de não serem hipócritas, dando a impressão de crer no que não acreditam, de apoiar o que conscienciosamente não podem apoiar, de condenar aquilo que as Escrituras não condenam, tal anseio, creio, é também determinante quanto à genuidade dos motivos de qualquer um que assume tal posição. Conheço muitas pessoas que evidenciam claramente tal preocupação e que ainda assim são rotuladas de apóstatas, anticristos e instrumentos de Satanás. Em caso após caso, a única base para tal condenação é que não podiam honestamente concordar com todos os ensinos ou normas da organização. Sinto uma obrigação para com tais pessoas. Virtualmente, em cada caso, foram postas perante o pequeno grupo de 3 ou 5 homens uma comissão judicativa, em reuniões secretas, onde os que apareciam como testemunhas podiam apenas dar seu depoimento, mas não podiam permanecer para testemunhar a discussão. Depois, lia-se um breve anúncio de desassociação diante da congregação, que não apresentava nada do depoimento nem da evidência em apoio da ação desassociadora. Depois da leitura deste anúncio, esperava-se que nenhuma testemunha falasse com as pessoas desassociadas, eliminando, deste modo, qualquer possibilidade de elas mesmas se expressarem para dar uma explicação a amigos e associados. Para elas, terem feito isso antes da desassociação teria sido considerado como proselitismo, como estar minando a unidade da congregação, semeando divisão e promovendo seita. Qualquer pessoa que falasse com elas, depois disso, estaria pondo em risco a sua própria posição, expondo-se a ser também desassociada. Cumpre-se assim uma quarentena eficaz. Põe-se uma tampa sobre qualquer discussão do assunto. O registro de desassociação e qualquer evidência utilizada acha-se agora num dos muitos arquivos volumosos do Departamento de Serviço em Brooklyn, ou nos arquivos de um escritório de filial, com o selo Não Destruir. Este arquivo, contendo as acusações feitas contra elas, como no caso de sua audiência, é também confidencial, não estando sujeito à revisão. As Escrituras nos dizem que o verdadeiro companheiro está amando todo o tempo e é um irmão nascido para quando há aflição. Pensei uma vez que tinha muitos de tais amigos, mas, quando a crise chegou a um ponto decisivo, descobri que tinha apenas uns poucos. Ainda assim, considero esses poucos como preciosos, quer tenham dito muito ou pouco a meu favor. Devido à minha projeção anterior, as pessoas indagam a meu respeito. Entretanto, quase ninguém sequer pergunta a respeito de outros que não contam com tal projeção, embora tenham passado pela mesma experiência, especialmente com os mesmos custos e tormentos. O que deve sentir uma mãe que viu um filho ainda bebê sair do seu próprio corpo, amamentou essa criança, cuidou dela na doença, treinou a jovem durante os anos formadores da vida, vivendo com ela seus problemas, sentindo os desapontamentos e tristezas como se fossem seus, derramando lágrimas com as lágrimas dela. E que deve sentir essa mãe ao perceber que, de repente, que sua filha, agora uma adulta, a rejeita e age dessa forma simplesmente porque a mãe dela procurou ser fiel à sua consciência e a Deus? Como deve se sentir um pai ou uma mãe ao ver um filho
ou uma filha casar-se e ser informado que, pelo mesmo motivo, seria melhor que nem aparecesse no casamento, ou ao saber que uma filha deu à luz uma criança, ser informado que não deveria vir ver seu neto? Isso não é imaginação. Essas coisas estão acontecendo exatamente assim a muitos pais que estiveram associados com as testemunhas de Jeová. Considere aqui só um exemplo de uma mãe na Pensilvânia que escreve, abre aspas, tenho filhos na organização que são casados e que, por ocasião de minha dissociação, até me ofereciam para que eu viesse à casa deles, para descansar, e a opinião deles com relação a mim como pessoa não for alterada. Posteriormente, quando saiu a informação em A Sentinela, 15 de dezembro de 1981, que apresentava instruções detalhadas quanto à associação com quem quer que tivesse até então se dissociado, tenho sido evitada por eles desde então e não querem mais falar comigo, por telefone ou por qualquer outro meio. Tenho de fazer alguma coisa quanto a isso, mas não sei o que. Não tomo nenhuma iniciativa por temer que seja uma iniciativa errada e os afaste ainda mais. Não lhes telefono, pois receio que venham a adquirir um número fora da lista, e não escrevo, como disse, devido ao medo de dizer qualquer coisa que possa ser interpretada como uma ofensa. Estive hospitalizada durante este tempo devido a um esgotamento emocional e sofri uma crise adicional, tudo dentro de um curto espaço de tempo, o que se mostrou terrivelmente arrasador. Talvez você compartilhe essa experiência. Não sei como vou suportar a perda de meus filhos e futuros netos. A perda é monumental. Fecha aspas. Se a projeção que já tive, puder agora contribuir de alguma forma para que se considere a situação de tais pessoas de maneira mais compreensiva e puder ajudar outros a reexaminarem sua atitude com relação a pessoa desse tipo, acho que tal projeção terá dessa forma servido talvez ao único propósito útil que já tive. Penso aqui nas palavras de Paulo quando disse, abre aspas, o que somos está manifesto diante de Deus. Esperamos que seja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que vangloriam de aparências e não do que está no coração. Concedam-nos lugar ao coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los, já que lhes disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Fecha aspas. Se a informação apresentada neste livro puder contribuir para que uma mãe, como mencionado antes, seja vista por seus filhos não com vergonha, mas com orgulho de apegar-se à sua consciência, todo o esforço envolvido terá válido a pena. Este é basicamente o motivo pelo qual este livro apresentará as coisas que vi, ouvi e senti durante meus 9 anos no corpo governante das Testemunhas de Jeová. É evidentemente necessário a fim de que se chegue à raiz do que constitui um problema angustiante para muitos e ambos os lados da questão. O que é apresentado não tem a intenção de ser algum tipo de revelação, mesmo sendo verdade que algumas coisas foram sensacionalistas. Dá-se uma apresentação porque ilustram e exemplificam problemas muito fundamentais, questões gravíssimas. Demonstram os extremos aos quais a lealdade a uma organização pode levar, como pessoas basicamente bondosas, bem-intencionadas, podem ser levadas a tomar decisões e medidas que são tanto desamorosas como injustas e até cruéis. Os nomes, bem como as datas e os locais, serão geralmente citados, já que isso parece necessário a uma apresentação digna de crédito e veraz.
Tenho muita certeza do que é dito. Sem esses dados, muitos duvidariam ou negariam a veracidade do que se diz. Onde esses aspectos parecerem dispensáveis e puderem, pela sua utilização, causar dificuldades desnecessárias às pessoas envolvidas, nomes ou outros elementos identificados não serão mencionados. As personalidades são consideradas somente à medida que figuram no quadro geral. Se algumas pessoas, tais como Nathan Nora e Fred Franz, são citadas com grande frequência, é porque tiveram muito a dizer e disseram-no com maior influência e efeito que outros. Outros, tais como Lyman Zwingli e Carl Adams, podem ser ocasionalmente citados com mais frequência, já que meu trabalho me levou a um contato mais íntimo com eles do que com alguns dos demais. Tenho procurado ser razoável em tais citações, não as tirando do contexto, nem procurando atribuir um significado diferente do que foi dito. Creio que as citações apresentadas são típicas de pessoas citadas. São típicas das pessoas citadas, não alguma coisa em desacordo com uma visão, abordagem e personalidade habituais. Não obstante, tenho mantido algumas citações anônimas, inclusive certas citações de membros do corpo governante, devido ao desejo de evitar dificuldade desnecessária para o indivíduo ou para aqueles relacionados intimamente com ele, ou por respeitar as circunstâncias particulares ocasionalmente trágicas relacionadas com a pessoa. É obviamente impossível fazer isso em todos os casos, ou, do contrário, o relato perderia o significado. Creio também que nenhum de nós pode esperar ser totalmente isento da responsabilidade indicada pela declaração de Jesus. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Podemos buscar e até alcançar o perdão por coisas erradas ou prejudiciais que dissermos. Porém, somos ainda responsáveis por elas. Alguns provavelmente condenarão determinada informação como lavagem de nossa roupa suja em público. Curiosamente, essas pessoas não se opõem à lavagem da roupa suja de outras religiões e é possível que tenham grande interesse nela, dando-lhe até ampla divulgação. Porém, acham que aquilo que acontece dentro da sua própria organização não deveria ser discutido fora de suas fronteiras. Entretanto, a dura verdade é que, entre as testemunhas de Jeová atualmente, não há simplesmente nenhuma possibilidade de que tal discussão aconteça. Qualquer um que tente fazê-lo será considerado como demonstrando um espírito rebelde e só resultará em mais desassociação. Uma vez que a informação não pode ser discutida dentro e nem é para ser discutida fora da organização, isso significa que deve ficar sem ser considerada totalmente ignorada. Alguns, evidentemente, gostariam que ficasse desse jeito, mas seria isso justo? É verdade que o cristão confia apropriadamente em Deus para que veja todas as coisas e seja o juiz verdadeiro e final de todos os assuntos. Inegavelmente, somente Ele pode eliminar de modo total e final todas as injustiças cometidas. Não há jamais justificativa alguma para retaliação furiosa ou recriminações rancorosas. Não há lugar para táticas de difamação. As Escrituras não deixam dúvida a esse respeito. Todavia, exige isso que se mantenha um silêncio total quanto à injustiça? Requer isso que se mantenha calado enquanto o erro é propagado em nome de Deus? É talvez a discussão dela uma evidência de desrespeito pela autoridade divinamente instruída? A posição da organização é de que não existe nenhuma injustiça, de que aquilo que se tem feito e o que está fazendo está em plena harmonia com as Escrituras, que as Escrituras, de fato, requerem que se tome tal medida. Se for assim, então não haveria qualquer objeção alguma a que houvesse uma discussão franca de tais coisas.
Tal discussão deveria, na verdade, fazer com que a legitimidade da posição da organização se tornasse mais evidente, deveria inocentá-la de qualquer acusação de injustiça. Somente pessoas verdadeiramente responsáveis pela injustiça preferem o silêncio e procuram impô-lo, como tem sido, desde muito tempo, o caso de governos ditatoriais e de religiões autoritárias, tanto no passado como em tempos recentes. Instam os exemplos bíblicos em si, contra a revelação de erros, quando esses envolvem os que ocupam posições elevadas de autoridade? Não parece ser assim, já que a obra dos profetas hebreus concentrava-se com frequência em tais pessoas, mostrando a esses mesmos profetas os modos pelos quais aqueles líderes e homens de autoridade haviam se desviado das normas de Deus e os problemas resultantes disso. As testemunhas de Jeová têm muitas vezes apontado para tal imparcialidade e franqueza como uma das evidências de que a Bíblia é verdadeira, genuinamente o livro de Deus. Que dizer também dos apóstolos e discípulos de Jesus? Foi a própria estrutura de autoridade do povo pactuado de Deus, seu sinédrio, seus anciãos e a autoridade sacerdotal divinamente instruída que se opôs energeticamente à publicidade feita pelos apóstolos sobre o tratamento injusto no caso de Jesus. Em ambos os casos, tanto os profetas hebreus como os discípulos cristãos, quando publicavam as injustiças, faziam-no motivados pelo respeito, em obediência a uma autoridade superior, ou nos interesses das pessoas que precisavam saber. Obviamente, ninguém tem hoje uma comissão divina como profeta ou apóstolo. Porém, ninguém precisa ser profeta para adotar um proceder que siga o exemplo dos profetas de Deus. Do contrário, as palavras de Jesus perderiam seu significado quando, ao falar aos que eram vituperados e sobre quem se dizia toda sorte de coisa iníqua, ele os encorajou a se regozijarem, dizendo: pois assim perseguiram os profetas antes de vós. Foi por estarem seguindo um proceder correspondente que esses cristãos estavam recebendo um tratamento correspondente. Alguém não precisa ser um apóstolo para seguir o exemplo dos apóstolos, nem precisa ser ou pretende ser um Messias para andar nas pisadas de Jesus Cristo. Há naturalmente uma enorme diferença entre o tratamento concedido ao Filho de Deus, no que se refere à importância, significado e consequências, e o concedido às pessoas envolvidas nessa situação de tempos modernos. Mas parece que o princípio da exposição ampla, aprovada por Deus, nos exemplos acima, é válido nessa situação dos dias atuais e fornece pelo menos algum indício de que ele não é absolutamente contrário a que sejam expostas a injustiça e a falsidade encobertas, contanto que a motivação seja a de ajudar e alertar as pessoas para realidades que possam auxiliá-las a chegar a conclusões corretas. O ditado que diz: o mal prevalece quando os homens bons se mantêm calados, parece ter aqui alguma validade. Apesar da seriedade dos assuntos ora revelados, não foram eles apenas que me levaram a uma decisão, mas fizeram com que eu refletisse mais seriamente do que nunca antes sobre o significado das passagens e ensinamentos principais da Bíblia, sobre o porquê do apóstolo Paulo dar-se ênfase à salvação pela fé, que não se deve a obras, a fim de que nenhum homem tenha base para a jactância. Qual é a verdadeira fé? Ou melhor, a verdadeira diferença entre a justiça produzida pelo cumprimento da lei e a justiça resultante da graça ou benignidade merecida de Deus, a importância do papel do Filho de Deus como cabeça da congregação cristã. Qual é o verdadeiro propósito da congregação, a razão para Deus conceder autoridade dentro dela e como tal autoridade pode ser usada abusivamente. As coisas que vi
Ouvi e passei como membro do corpo governante das Testemunhas de Jeová, como parte do círculo exclusivo, ou melhor, o círculo executivo mais interno da administração, me fizeram compreender mais do que nunca antes a importância crucial desses ensinamentos. Muitas outras testemunhas de Jeová, não dispondo das informações que aqui forneço, chegaram à mesma encruzilhada e tomaram suas próprias decisões, fazendo-o simplesmente com base no que tinham lido na Bíblia. Outras, entretanto, enfrentam uma séria crise de consciência e fazem-no com insegurança, com uma sensação de angústia hesitante e até de culpa. Minha esperança é que aquilo que está sendo apresentado neste livro possa ser-lhes de ajuda e eu sinto que lhes devo essa ajuda. É-lhes oferecido para que seja usado da forma que sua consciência indicar à medida que se submetem à orientação do Espírito e da Palavra de Deus.